Você já tentou parar. E percebeu que não era tão simples quanto parecia. Já prometeu para si mesmo que seria a última vez, que agora ia mudar, que desta vez você tinha força suficiente. E mesmo assim, dias depois, se viu repetindo o mesmo padrão? Se isso já aconteceu com você, saiba de algo importante logo no início. Isso não significa fraqueza de caráter. Significa falta de compreensão profunda sobre o que realmente está acontecendo dentro de você. Este vídeo não é para te envergonhar, não é para te acusar, não é para te culpar. Este vídeo é educacional. É para quem quer entender o próprio comportamento, o funcionamento da mente, o papel da energia e como retomar o controle da própria vida. Se você está aqui, é porque existe um conflito interno. Uma parte de você quer crescer, evoluir, avançar. Outra parte busca alívio rápido, conforto imediato, fuga do desconforto. E é exatamente nesse conflito que a transformação começa. Vivemos em um mundo onde o prazer nunca esteve tão acessível. O cérebro humano, que foi moldado por milhares de anos para buscar recompensas raras, agora vive cercado por estímulos constantes. O problema não é o prazer. O problema é o excesso. E principalmente a automação do comportamento. Quando um comportamento passa a acontecer sem reflexão, ele deixa de ser uma escolha consciente. Ele vira um hábito e, em muitos casos, um hábito compulsivo. A masturbação, quando se torna excessiva, geralmente não está ligada apenas ao desejo sexual. Ela passa a cumprir outras funções: aliviar a ansiedade, fugir do tédio, anestesiar emoções, lidar com frustrações, compensar solidão, escapar da pressão da vida, ou seja, o comportamento vira uma ferramenta emocional. E toda ferramenta emocional, quando não é compreendida, acaba sendo usada de forma automática. Muitas pessoas acreditam que o problema está apenas no ato em si. Mas isso é olhar apenas para a superfície. O que sustenta qualquer comportamento compulsivo são gatilhos internos e externos. Entre os gatilhos mais comuns estão estresse acumulado, cansaço mental, ansiedade, falta de propósito, falta de rotina, solidão emocional, uso excessivo de telas, dopamina constantemente elevada. Quando esses fatores se acumulam, o cérebro busca uma saída rápida. Busca algo que gere alívio imediato. E é aqui que o ciclo começa. Desconforto, estímulo, alívio, culpa, novo desconforto. Romper esse ciclo não exige ódio próprio, exige consciência. Para entender melhor esse processo, precisamos falar de cérebro. O cérebro humano funciona, em grande parte, baseado em recompensa. Sempre que você faz algo que gera prazer imediato, há liberação de dopamina. A dopamina não é o hormônio do prazer, como muitos dizem. Ela é o hormônio da busca. Ela diz ao cérebro: isso vale a pena, repita. O problema surge quando o cérebro se acostuma a receber dopamina fácil e frequente. Ele passa a exigir estímulos cada vez mais intensos. E o esforço começa a parecer insuportável. Com o tempo, atividades simples da vida perdem a graça. Estudar fica difícil. Trabalhar exige muita energia. Focar se torna quase impossível. A pessoa começa a sentir que está sempre cansada, desmotivada e dispersa. E não entende por quê. Libertar-se começa quando você entende que não se trata de moral, mas de neuroadaptação. O cérebro pode se reequilibrar, mas isso exige tempo, paciência e mudança de hábitos. É nesse ponto que entra um conceito antigo, mas extremamente atual, citado por Napoleon Hill em Pense e Enriqueça: a transmutação da energia sexual. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando pessoas altamente bem-sucedidas. Empresários, inventores, líderes e estrategistas. E ele percebeu algo em comum. Essas pessoas tinham um nível elevado de autocontrole interno. Hill afirmava que a energia do desejo é uma das forças mais poderosas do ser humano. Quando mal direcionada, gera vício, dispersão e destruição. Quando bem direcionada, gera criação, foco e realização. É importante deixar claro: Hill não falava de repressão. Ele falava de direcionamento consciente. Reprimir é negar. Direcionar é usar. Quando uma pessoa decide ficar longos períodos sem masturbação de forma consciente,
ela cria algo raro hoje: espaço interno. No início, esse espaço assusta, porque ele revela ansiedade, inquietação e impulsos que antes eram anestesiados. Esse desconforto não é sinal de piora, é sinal de retirada de estímulo excessivo. Assim como alguém que reduz açúcar sente abstinência no início, o cérebro reage quando perde uma fonte constante de dopamina. Essa fase é temporária e ela passa. O que define o sucesso não é evitar o desconforto, mas aprender a atravessá-lo. Uma das maiores habilidades que um ser humano pode desenvolver é a tolerância ao desconforto. Quem não tolera desconforto foge. Quem foge não cresce. Toda mudança profunda exige atravessar uma fase desconfortável. Não existe evolução sem fricção, e é aqui que muitos desistem. Não porque não conseguem, mas porque não entenderam que o desconforto faz parte do processo. Com o tempo, algo começa a mudar. A mente fica mais clara. O foco melhora. A energia física aumenta. A disposição para agir cresce. Não porque existe algo místico nisso, mas porque o sistema nervoso começa a se regular. O cérebro aprende novamente a obter recompensa por esforço, não apenas por estímulo rápido. Isso muda completamente a forma como a pessoa se relaciona com a vida. Mas existe um ponto fundamental que precisa ser dito com clareza. Parar sem direcionar é um erro. Retenção sem propósito vira frustração. Por isso, qualquer processo de libertação precisa caminhar junto com construção. Alguns pilares importantes nesse processo são atividade física regular, rotina estruturada, sono adequado, alimentação equilibrada, redução do tempo em telas, metas claras, estudo ou desenvolvimento pessoal, reflexão ou espiritualidade. Esses elementos ajudam a canalizar a energia que antes era dissipada. Energia não some. Ela precisa de saída. Se não for canalizada, ela pressiona. Se for canalizada, ela constrói. Outro ponto educativo essencial: recaídas fazem parte do processo. Muitas pessoas desistem porque acreditam que errar invalida tudo. Isso não é verdade. Mudança de comportamento é um processo gradual, não linear. O que importa não é a perfeição, é a tendência. Cada vez que você observa um impulso, entende o gatilho e reage diferente, você fortalece o autocontrole. Autocontrole é treinável, assim como um músculo. Mais centrada. É importante reforçar: este caminho não é sobre se tornar alguém perfeito. É sobre se tornar consciente. É sair do automático. É recuperar a capacidade de escolha. E isso é liberdade. Se você está tentando se libertar da masturbação compulsiva, entenda isso profundamente. Você não é fraco. Você não está quebrado. Você não está atrasado. Você está aprendendo a lidar com sua própria energia. E aprender isso pode mudar completamente o rumo da sua vida. A decisão final é silenciosa. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas ela define o seu futuro. Ou você continua sendo conduzido por impulsos, ou aprende a conduzir a si mesmo. Napoleon Hill entendeu isso há décadas.